povo lindo! E aí, tá feliz? Tá em paz? De boinha? Amar é viver os mistérios que existem no mar. Tentar traduzir as mensagens que pairam no ar. É doar o melhor que se tem, como faz uma flor, entregando perfume pro sol que lhe manda o calor. Amar é fazer de um verso a mais linda canção, que tem a ternura de uma oração. Como a tela se rende ao pincel, se a vida te der um papel, faça com que ele tenha a doçura do mel. Amar é isso, amor tem que ser profundo, força que move o mundo, chama que aquece a vida. Amar é isso, água que mata a sede, somos da mesma rede, de uma terra prometida. Somos da mesma rede de uma terra prometida. E aí? Hoje você acordou, você tem esse presente que é a vida. Então, faça valer a pena, porque cada dia é uma frase, é um capítulo que você tem, assim, o pincel para pintar. Então, que você possa pintar essa tela de hoje da sua vida com cores marcantes, com cores diferenciadas, brilhantes, e que você faça valer realmente o presente que se chama viver. E hoje nós vamos receber aqui ela, que é uma querida, gente. Eu sei que ela gosta muito de mim também, e eu gosto muito dela. A minha saudosa mãe também me falava muito bem dela. E eu tenho tanta história, porque tinha um amigo da minha saudosa mãe que era apaixonado por ela. Eu estou falando de Silvia Design, que é uma colega querida em todos os lugares de televisão que a gente conhece. Olha aí, a nossa mulher gato. Ela é nordestina, é cearense. E ela é isso, gente, que você vê na televisão. Ela é simpática, ela é despachada, ela faz valer a palavra sororidade. Silvia Design, hoje no nosso programa, contando a sua trajetória, como é que ela encontra essa força, essa alegria, e só cresce. Todos querem ficar do lado de Silvia Design. Hoje também eu tenho a honra de receber ele, que é um doce, ele é assim um aroma bom em forma de ser humano, igualzinha. Dizem que filho de peixe, peixinho, literalmente, ele é aquele peixe que brilha no oceano. Marcelo Camargo, que é o filho da nossa eterna rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo. Olha aí o selinho, apresentador também, e um colega, gente, um colega que a gente tem muito prazer, todos os momentos que Deus permite que estejamos juntos. Que alegria, o programa de hoje está maravilhoso. E nós teremos mais uma vez um momento Nefristar com a doutora Jéssica. Olha aí, olá. Obrigada, minha querida. Deixa eu te dar um beijo. Eita, um abraço. Vamos falar de saúde. Vamos. E hoje também vem ela, que é doutora igual a nossa Jéssica, Débora Viana, tá? Vem nos falar sobre o câncer de tireoide. Ela que é cirurgiã de cabeça e pescoço. E Samuel Paixão, meu Maravilha. Amor, meu amor. Você tá cada vez mais pomposo, hein? É você que tá me deixando assim, ó, vaidoso, né? Olha, esse aqui é um presente que Deus me deu. Oh, Quantos anos de amizade? Mais de 20 já, graças a Deus. Mais de 25 anos, na verdade. E eu tenho muito orgulho de você. E eu de você, meu. Jornalista, apresentador, empresário, sócio do mundo empresarial. Isso, da Global Mídia Digital, programa Mundo Empresarial, que vai completar 10 anos agora em março, né? Uma alegria. E a alegria tá aqui com vocês também. Boa tarde, né? E hoje o programa tá especialíssimo. E vamos já direto e reto para Nefristar. O que você, né, nos traz? Olha aí a vietinha, roda aí, Guilherme. Aí.
Gente, a Nefrostar é referência em nefrologia no Brasil, com 16 operações espalhadas por São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Mais de 1.000 funcionários, uma equipe médica composta com 60 especialistas, oferecendo 12.000 sessões diárias por mês e uma previsão que estima mais de 600.000 sessões durante todo o ano de 25 e vem crescendo com excelência essa assistência, tecnologia de ponta a ponta, um atendimento humanizado. Olha aí, Nefrostar, um beijo para todos os funcionários, todos que são clientes da Nefrostar, o Wellington também. A gente lá junto da equipe, aliás, eu estive lá pessoalmente já algumas vezes e é uma estrutura, você já foi lá? Tem que ir lá conhecer. Eu tô para ir lá. A gente está combinando que eu vou fazer um check-up geral. Vai ser maravilhoso para você conhecer e também para ter a experiência do cliente. Obrigada, viu? Olha, o que a gente vai falar hoje? Tem uma observação na urina. Quando a urina sai meio assim, espumosa, porque são detalhes, dicas eficientes. E a gente, de repente, tipo, se o canal da urina tá meio ardido, como é que a gente identifica no dia a dia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os motivos que levam as pessoas a procurarem um nefrologista. Bom, a gente sabe que a minha especialidade é um pouco desconhecida, né? Nem todo mundo já ouviu falar no nefrologista até o dia que precisa. Alguém fala assim, e tem algum problema no rim, vai procurar, não é assim? Exatamente. Então a gente tem alguns achados clínicos, alguns sintomas e sinais que a gente pode ver no nosso dia a dia que fazem a gente pensar assim, preciso de um nefrologista para dar uma olhadinha mais de perto. Esse xixi espumado. Xixi espumado, boa pergunta, Mara. Quando a gente fala desse xixi com espuma, conhecido tecnicamente como proteinúria, mas não precisa gravar esse nome não, que ele é muito difícil, né? Quando a gente tem espuma no xixi, isso é uma dica que a gente precisa procurar um médico especialista nos rins. Os rins são um filtro. E essa espuminha pode ser gordura também? E não, essa espuminha normalmente é proteína, mas em geral a proteína não era para sair no xixi. Sabe quando a gente tem um filtro daqueles de papel que a gente usa para coar o café? Então, é como se esse filtro estivesse rasgado e o pozinho do café começasse a vazar no líquido que a gente está coando. Então, Entendeu? ali tem alguma coisa errada. Então, quer dizer que tem alguma coisa errada na membrana que está fazendo essa filtragem. E é importante a gente também observar, porque às vezes a gente, ao urinar, né, a fazer as nossas necessidades, a gente não tem o costume, né, de observar. E não olha. Exatamente. E às vezes ali está sendo dado algum sinal, né, doutora? Tá dando a dica, né? E sangue, por exemplo? Sangue na urina. Sangue na urina pode significar muitas coisas. A gente já falou há um tempo atrás sobre infecção urinária, que é uma coisa que está diretamente relacionada com a presença de sangue na urina. Por exemplo, pedra nos rins, que a gente chama tecnicamente de litíase, mas que você já deve ter ouvido falar com o nome de pedra nos rins, pode levar a sangramento. E doenças específicas do parênquima renal, que são as chamadas nefrites, que podem também eliminar sangue no xixi. Então, essa dica é muito boa, a gente não pode esquecer. Fez xixi? Dá uma olhadinha, né? Antes de dar descarga. E dá para prevenir doenças renais só com exames rotineiros? Dá para prevenir. Uma das coisas que é muito importante a gente falar é que, às vezes, a doença renal ela não dá sintoma. Ela fica silenciosa durante muito tempo. Então, como que eu vou estar um passo à frente? O passo à frente é, primeiro, a gente analisar a nossa própria história e a história da nossa família, porque às vezes a gente não está sentindo nada, mas a nossa família tem casos... Exatamente, podem ter doenças renais que são hereditárias. Ou fatores de risco que são hereditários. E aí, eu olho para a minha história, olho para a história da minha família, encontro fatores de risco, eu preciso fazer os exames de rastreio, que é justamente esses. Quando eu não tenho nenhum sintoma, nenhuma alteração clínica, mas eu vou procurar, porque já tenho alterações, por exemplo, na minha história familiar. Por exemplo, tem um histórico na família de pressão alta, ou a pessoa também tem pressão alta. Sim. Pode ser um indício de problema nos rins? Sim,
A gente sabe que atualmente uma das principais causas de doença renal crônica, tá, que é a falência completa da função renal, é a hipertensão. Então eu tenho dois grandes vilões, né, nessa história, que é a pressão alta e o diabetes. Então, a pessoa ter história de pressão alta e de diabetes, isso é critério para a gente fazer o rastreio com o exame laboratorial de sangue e de urina, para que a gente esteja um passo à frente da doença. E falando em doença, doutora, eu até em off aqui falei para você da minha mãe, né, Mar? Que ela recebeu um diagnóstico de um CA, que é o mieloma múltiplo. Aliás, fica até um alerta, acho que o mieloma múltiplo, ele devia ser mais dito, mais falado, para que as pessoas se atentassem aos sinais, né? A minha mãe descobre a partir da hora que os ossos começam a quebrar e tudo mais, que é uma das situações. Mas um dos órgãos que o mieloma acomete é o rim, né? Mas muitas vezes quando ele está parando já, né? Exatamente. Assim, o rim, ele é um órgão que está na via final de muitas doenças. Por isso que a gente fala que muitas das coisas que a gente diagnostica no rim é uma síndrome, é o sintoma que a gente vê. Mas que a gente tem que ir sempre para trás e analisar o que causou. O mieloma múltiplo, que é uma doença hematológica e que é pouco diagnosticada, que você falou de maneira brilhante. A gente acha que as pessoas deveriam investir um pouco mais nessa pesquisa dessa doença para que a gente consiga prevenir o acometimento renal provocado por essa doença. Mas é muito frequente que aconteça o acometimento renal, que pode ser por muitas vias, pode ser pelo aumento das proteínas que são filtradas no rim, por aumento excessivo do cálcio, que é outra coisa também que pode levar à lesão renal a longo prazo. E no caso do tratamento também pode ter questão relacionadas às medicações e a resposta ao tratamento. Certo. Então, o mieloma múltiplo, que é uma das doenças hematológicas muito frequentes, inclusive, principalmente agora que a população mundial tem envelhecido. E 10% da população brasileira estima-se que tenha problema renal, doença renal. Exatamente. Então... E aí, quando a gente fala dessa população, que é a população idosa, né? Quando a gente fala do mieloma múltiplo, é uma população idosa. Essa estimativa até aumenta. Justamente por quê? Porque tem essas alterações hematológicas, tem as outras doenças que vêm ao longo dos anos machucando o rim. Então, é sempre muito importante fazer esse diagnóstico quanto antes. E dentro dessa pesquisa, desse número que a gente está pontuando, chega-se a 20% 20 milhões de brasileiros tem alguma perda de função renal? Isso, correto? Mas nem todas as pessoas que têm alteração da função renal será necessário a utilização de um método de substituição. Diálise. Tá? Diálise. Nem todas as pessoas que têm doença renal vão fazer diálise. E é por isso que é tão importante que a gente faça o diagnóstico precocemente. Porque aí eu consigo, quando necessário, postergar a diálise ou até mesmo não precisar fazer a diálise, dando o suporte em consulta, atendimento médico especializado e o atendimento de medicações e atendimento ambulatorial. E aquela diquinha que é fácil, igual andar para frente. Beber água. Isso, Mara, você já entendeu tudo. A vida do nefrologista é ensinar isso. Então, assim, a gente precisa, é claro que não são todas as doenças relacionadas ao rim que serão prevenidas pelo consumo de água, mas uma boa parcela dessas doenças pode sim ser prevenida através do consumo de quantidades boas de água. Então, assim, prevenir a desidratação previne várias outras complicações. Doutora Jéssica, cada corpo, cada organismo pede uma quantidade certa, específica de água. Uma vez a endócrino falou que eu teria que tomar 3 litros de água por dia. E normalmente fala-se que 2 litros é o suficiente. Então, muito boa pergunta. Sim, a quantidade de água ela tem que ser medida, calculada, por exemplo, com vários fatores que podem interferir. Por exemplo, se é homem ou se é mulher, a massa muscular, se faz atividade física, qual a quantidade de proteína que consome ao longo do dia, tudo isso vai interferir. A gente usa um cálculo meio genérico para fazer uma estimativa, que é mais ou menos 35 ml quilo dia.
Ok. Mas isso é um mais ou menos. Para que você tenha uma definição exata da quantidade de água que você precisa tomar durante o dia, é importante que você passe por uma consulta com o nutricionista, que ele vai fazer todos os cálculos específicos para todos esses fatores que podem influenciar. Perfeito. Muito obrigada, doutora Ótimo. Jéssica. Você já é figurinha nossa aqui, querida do nossa nosso turma, coração. né? Fica aqui com a gente. Pode fica aqui. ficar. Ótimo. E hoje vamos falar de mais saúde. Nós vamos ter a doutora Débora Viana, que vai falar sobre câncer de tireoide, ela que é cirurgiã de cabeça e pescoço. E hoje nós temos Marcelo Camargo, filho da nossa saudosa e eterna Hebe Camargo. Ele que é assim, luz tanto quanto a mãe. E nós vamos mostrar o que ele tem feito, como é que ele lida com a fama, porque é uma responsabilidade, vamos combinar, dele hoje, certo? E a gente, quando olha para ele, a gente está como se estivesse literalmente olhando para a Hebe. E eu posso assegurar a gente que ele supre todas as nossas expectativas, supera as nossas expectativas. Hoje teremos Silvia Design, a mulher gato. Ai, que alegria, gente. Olha, ela tem uma história, gente, que inspira para quem está começando, para quem está aí já na caminhada, pensando em desanimar. Ela é uma inspiração. Ela que tem várias unidades da sua loja, que é referência de decoração. E a primeira parcela é só para gosto. E continuando aqui falando de saúde, vamos falar da Unilife, porque a vida é única. Você conhece a Unilife? Aí onde você compra os seus suplementos, tem a marca Unilife? Se não tem, você pode reivindicar, tá? Pode reivindicar, porque Unilife é referência, tem essa gama de produtos. E eu tenho um recadinho especial da doutora Milena Panício, dando para cada um de vocês. Se liga. Olá pessoal, eu sou a doutora Milena Panício e hoje vim mostrar para vocês sobre um produto que é incrível, que é a Ora Pronobis. Nós temos duas opções de produto, que é: esse é o suplemento solúvel, que você pode diluir com água, de 1 a 2 colheres, mexer e tomar, tanto gelado quanto quente. E essa outra opção aqui é o suplemento em pó, que você pode colocar em algum preparo de uma receita, com ovo, por exemplo, e também tomar com um copo de água. Ele é um produto muito bom, extremamente proteico. Benefícios do Ora Pronobis. Ele é uma excelente fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Ele auxilia na saúde intestinal, melhorando o trânsito intestinal e também no fortalecimento do sistema imunológico. Ele é um produto excelente para a saúde como um todo. Os benefícios do Ora Pronobis são inúmeros, mas especialmente ele tem o benefício para quem é vegetariano, vegano, que não consome carnes nem ovos. Ele é uma excelente fonte de proteína e de fibras. Ajuda no sistema imunológico e também na saúde intestinal. Experimente o Ora Pronobis da Unilife e sinta a diferença na sua saúde. Ora Pronobis é da Unilife. E Unilife te lembra, a vida é única. A gente vai para um rápido break e a gente volta. VaptVult.